Desde a ascensão política de figuras improváveis até a revolução tecnológica das videochamadas, os Simpsons construíram uma reputação quase sobrenatural de antecipar o futuro. Mas à medida que avançamos por 2026, as profecias da família amarela deixaram de ser curiosidades engraçadas para se tornarem avisos genuinamente perturbadores. O que parecia sátira há 2 décadas, hoje se manifesta como uma realidade inevitável, começando pelo desmoronamento dos segredos das elites globais. Prepare o seu chapéu de alumínio, porque o que você vai ver hoje vai muito além de uma simples coincidência de desenho animado. Já reparou que em 2026 parece que estamos vivendo dentro de um episódio escrito há 30 anos? Pois é, os roteiristas da famosa animação parecem ter uma bola de cristal escondida no estúdio. De tragédias nas profundezas do oceano até tecnologias que leem a mente de recém-nascidos, a série parou de fazer piada e começou a ditar o futuro. Vamos conferir as 10 previsões mais assustadoras que se concretizaram agora. No emblemático episódio de 2000, O Computador Ameaçou o Sapato, Homer Simpson mergulha no submundo da internet e cria um blog de fofocas sob o codinome Senhor X. Quando os boatos reais acabam, ele passa a fabricar notícias absurdas, sem imaginar que uma de suas mentiras era, na verdade, um segredo de estado monumental. Como retaliação por saber demais, Homer é sequestrado por uma organização sombria e levado para A Ilha, um complexo luxuoso e isolado, onde figuras poderosas manipulam os destinos do planeta. No roteiro, Homer escreve algo profético. Existem tipos estranhos em uma ilha qualquer, governando o mundo secretamente. Em 2026, essa trama ecoa com força total devido à abertura dos arquivos e documentos judiciais relacionados a Jeffrey Epstein. A conexão fica ainda mais sinistra quando lembramos que o criador da série, Matt Groening, teve seu nome citado nesses registros, incluindo voos no jato particular de Epstein. Para os teóricos da conspiração, o episódio não foi um palpite sortudo, mas uma piada interna ácida de quem frequentava os bastidores do poder. A aparição de Stephen Hawking no desenho, também citado nos documentos reais, apenas reforça a ideia de que a série avisou: mexer com os segredos da elite pode ter um preço altíssimo. Outra previsão que está deixando os analistas de cabelo em pé para este ano é a anexação da Groenlândia pelos Estados Unidos. No episódio Feitiço de Lisa, exibido em 2002, um detalhe sutil passou despercebido por anos. Homer utiliza uma camiseta onde o tio Sam aparece dando uma mordida literal no globo terrestre, precisamente sobre o território da Groenlândia. Abaixo da imagem, a frase desafiadora: "Tente nos impedir". Avançando para o cenário de 2026, o que era um easter egg cômico transformou-se em um impasse diplomático real. Donald Trump já declarou abertamente que a posse da Groenlândia é uma questão de segurança nacional e soberania econômica. Com as tensões globais escalando e a Dinamarca mantendo sua posição de que a ilha não está à venda, especialistas em inteligência alertam que os Estados Unidos podem estar se preparando para uma manobra de força ainda no primeiro semestre deste ano. O desenho nos mostrou o tio Sam devorando o território há 24 anos. Hoje, o governo tende a transformar essa estampa em realidade geográfica. O clima extremo é outro tema recorrente que atingiu um ponto crítico em 2026. No episódio Um Natal em Springfield, a cidade é atingida por uma nevasca sem precedentes que isola a população e derruba toda a infraestrutura urbana. O ponto fundamental aqui é a localização geográfica. Springfield, assim como o sul dos Estados Unidos, raramente enfrenta invernos rigorosos. Na vida real, estamos presenciando tempestades de gelo históricas em lugares como Texas e as Carolinas, onde o frio extremo colapsou as redes elétricas e deixou milhões de pessoas sem aquecimento ou água potável. O nível de precisão da série é assustador. Em um episódio antigo, um calendário ao fundo exibe um símbolo de floco de neve marcado exatamente na metade de janeiro, batendo precisamente com a semana em que os sistemas de energia falharam este ano.
O que era motivo de piada sobre a incompetência dos prefeitos do desenho tornou-se um pesadelo logístico para as autoridades modernas. Há 30 anos, no episódio Só se muda duas vezes, os Simpsons nos apresentaram a Cypress Creek, uma cidade utópica construída e gerida pela corporação Globex. O CEO, Hank Scorpio, é o arquétipo do bilionário excêntrico e amigável, que por trás das aparências é um super vilão com exércitos privados e armas de destruição em massa. Em 2026, a ficção se materializa nos projetos de Elon Musk e de outros magnatas do Vale do Silício. Iniciativas como o California Forever estão adquirindo vastas extensões de terra para criar cidades particulares, ignorando legislações locais, comprando direitos de água e estabelecendo suas próprias forças de segurança. A mensagem dos Simpsons foi um alerta precoce. Quando uma única corporação controla sua moradia, seu sustento e a polícia que te protege, a liberdade individual é a primeira coisa a desaparecer. Com um toque de genialidade científica, não podemos esquecer o episódio de 1998, O Mágico de Evergreen Terrace. Nele, Homer decide se tornar um inventor e escreve uma equação complexa em um quadro negro no porão. Por mais de uma década, o público viu aquilo apenas como um amontoado de números aleatórios. Entretanto, quando o bóson de Higgs, a partícula de Deus, foi oficialmente descoberto pelo CERN, matemáticos ficaram em choque ao revisitar o episódio. A equação de Homer previa a massa da partícula com uma precisão incrível, anos antes dos maiores laboratórios do mundo. Isso prova que a equipe de roteiristas, composta por físicos e matemáticos de elite, utilizava a animação para esconder verdades universais, muito antes de serem aceitas pela ciência oficial. Tudo começou com um episódio clássico onde Homer se vê isolado em um submersível minúsculo e extremamente perigoso. Ele decide se aventurar em abismos oceânicos, muito abaixo do limite recomendado pela engenharia naval. O resultado? O submarino fica preso em uma fenda de coral, o oxigênio começa a baixar drasticamente e as luzes de alerta piscam desesperadamente na cara de um Homer já desfalecido. Recentemente, o mundo assistiu em choque ao caso real do submarino Titã, da Ocean Gate. Magnatas pagaram fortunas para entrar em um tubo experimental com o objetivo de ver os destroços do Titanic. A semelhança é bizarra. Assim como no desenho, o veículo real era operado por um controle de videogame de baixo custo e ignorou todos os avisos de especialistas em segurança antes de submergir. A ficção desenhou o perigo e a realidade, infelizmente, o executou. Voltando para 1992, no episódio Irmão, Onde Estarás?, o meio-irmão do Homer, Herbie Powell, estava na sarjeta. Para recuperar sua fortuna, ele cria algo que parecia impossível, uma máquina que decifra os choros da pequena Meg. O aparelho traduzia resmungos em frases como "dê-me atenção e me entretenha". Herbie saiu do sofá do Homer para se tornar bilionário novamente vendendo essa inovação para pais desesperados. Corta para 2026. A inteligência artificial não está apenas em computadores, ela entrou no berço. Hoje existem aplicativos de IA que você baixa no celular e que foram treinados com milhões de horas de áudio de bebês reais. O algoritmo analisa a frequência do choro e avisa se o problema é fome, sono ou uma fralda suja. O que era uma piada tecnológica dos anos 90 agora é uma assinatura mensal cara que ajuda pais ao redor do mundo a terem uma noite de sono mais tranquila. Em 1998, Homer teve um de seus planos mirabolantes para ficar rico rápido: roubar e vender gordura de cozinha usada. Ele envolve o Bart nessa máfia do óleo, esgueirando-se atrás de lanchonetes e travando brigas épicas nos dutos de ventilação da escola primária por causa de alguns galões de banha. Na época era o crime mais ridículo que alguém poderia imaginar. Mas chegamos em 2026 e o cenário mudou. Com a explosão das energias verdes e do combustível sustentável, o óleo de cozinha virou uma commodity valiosíssima. Hoje, gangues criminosas organizadas cruzam os Estados Unidos e a Europa com caminhões-tanque, drenando depósitos de restaurantes durante a madrugada. O prejuízo é tão grande que os estabelecimentos agora instalam câmeras e cadeados reforçados para proteger seus lixos.
Quem diria que o negócio da gordura do Homer se tornaria uma investigação prioritária do FBI? No episódio Marge na Cadeia, de 1993, um funcionário de uma fábrica no Japão tosse dentro de uma caixa de espremedores de suco. O vírus, apelidado de gripe de Osaka, viaja semanas dentro de um navio de carga e, ao chegar em Springfield, infecta a cidade inteira simultaneamente. O caos é imediato. Hospitais superlotados, revoltas populares e até a busca por curas milagrosas. Em 2026, essa paranoia global de saúde é o nosso novo normal. Recentemente, o surto do letal vírus Nipah na Índia, que ataca o cérebro e tem uma taxa de mortalidade de até 75%, fez com que aeroportos internacionais em toda a Ásia reinstaurassem controles rígidos. A grande previsão aqui não foi apenas a doença, mas como ela viaja. Os Simpsons nos mostraram que, em um mundo globalizado onde compramos tudo de longe, o sistema de entregas é o maior vetor de contágio que existe. Por fim, a previsão mais sinistra. Em 1995, o Sr. Burns construiu um disco de metal gigantesco para bloquear a luz do sol, forçando os cidadãos a usarem apenas a energia da sua hidrelétrica. Ele queria o monopólio da luz. Era o ápice da vilania de desenho animado. Mas, em 2026, o termo geoengenharia solar saiu dos laboratórios para as manchetes. Cientistas financiados por bilionários da tecnologia estão testando formas de injetar partículas na estratosfera para diminuir o brilho do Sol e resfriar o planeta artificialmente. O objetivo oficial é combater o aquecimento global, mas as consequências podem ser catastróficas, mudando a cor do céu e afetando plantações globais. O controle solar de Mr. Burns não é mais uma fantasia, é uma tecnologia que estamos prestes a apertar o botão de ligar. Depois de tudo isso, fica a pergunta: os roteiristas são gênios, viajantes do tempo, ou a humanidade está apenas seguindo o roteiro deles? Comenta aqui embaixo qual dessas previsões você achou a mais bizarra e se você acredita que o Sol realmente será bloqueado um dia. Não esquece de se inscrever no canal para mais mistérios como este e clica nesse vídeo que está aparecendo na tela agora. Você não vai acreditar no que a gente descobriu.